Boa Boa tarde. noite, doutor Boa Fábio. Tudo bem? noite. Bem, e você, Gorete? Como é que tá aí? Eu eu estou bem. Muito obrigada aí mais uma vez por ter aceito aí o convite para fazer essa live, um tema tão importante. Muita gente me pediu para falar sobre joelhos, porque é um assunto que todo mundo comenta, de dor no joelho, o joelho está inchado, o joelho está estalando. E o que é bom para o joelho, o que é, né, quais os tratamentos, quando é que é indicado prótese, quais os exercícios. Então, são muitas perguntas em torno dessa articulação. Então, nada como um ortopedista especializado para a gente poder passar a entender melhor como é que funciona os joelhos. Eu vou fazer uma apresentação aqui, em seguida você também se apresenta, tá, doutor Fábio? Doutor Tá Fábio, bom. além de ser meu médico ortopedista, é também um grande amigo. E eu vou me apresentar agora. Meu nome é Gorete Leite, sou professora de educação física, sou especializada em treinamento resistido na saúde, na doença e no envelhecimento e em fisiologia do exercício pela USP e também exercício terapêutico na clínica médica pela Unifesp. Sou colaboradora do projeto Caminhada com Segurança há mais de 18 anos, idealizado pelo Dr. Fábio. E esse Instagram, o Preparaê, eu criei para poder incentivar as pessoas a serem mais ativas fisicamente, porque é uma fase da vida que todo mundo está trabalhando, ou quem já está aposentado passa muito tempo sentado, vendo televisão. Então, a intenção é estimular e inspirar pessoas a serem mais ativas. E a live de hoje vai ser Saúde dos Joelhos, com o cirurgião ortopedista Dr. Fábio Ravalha. E então, doutor Fábio, eu gostaria que agora, eu vou chamar de você, tá? Que você se apresentasse. Obrigado. Eu que agradeço, Gorete, ter participado dessa live. É muito interessante sobre joelho. Todo mundo tem um probleminha de joelho aí, então todo mundo tem uma dúvida, algum parente. Então, é oportunidade para tirar suas dúvidas e bater um pouco de papo aí sobre joelho, né? Eu sou médico ortopedista, sou formado em 1985 na Escola Paulista de Medicina e depois eu fiz residência no servidor estadual, fui para a Inglaterra, fiz uma especialização também na área de joelho na Inglaterra e depois voltei, tenho mestrado, doutorado pela Unicamp, né, pela Unicamp e sou também da Academia Paulista de Medicina, Academia de Medicina do Estado de São Paulo, né, cadeira 118, sou acadêmico da Academia de Medicina de São Paulo e sou médico ortopedista, dedico mais à clínica privada, em hospital também, e grande parte do meu tempo dedico ao tratamento e cirurgia do joelho, né? E nós desenvolvemos esse projeto juntos aí, Caminhadas com Segurança, 18 anos, né? Agora vamos voltar a ter uma atividade não tão frequente como antes, mas uma atividade assim no Parque Trianon, realmente para estimular, o que é o mesmo objetivo aí, a mesma objetivo aí a mesma missão aí do Prepare Blog, que é incentivar o pessoal da melhor idade a ter uma vida ativa para a prevenção de doenças, né? Para a prevenção de doenças e também para ter um estado, é, se sentir bem, né? Se relacionar, melhorar a parte psicológica, para curtir, né? Para a pessoa se divertir realmente com a atividade física, não só aquela obrigação. Certo, muito bom. Excelente, que currículo, hein? Muito bom mesmo. Então, doutor Fábio, eu vou começar aqui. Eu fiz algumas perguntas baseado em perguntas que já me fizeram ao longo da vida e ao longo desse blog, desse Instagram que eu venho aí ativando com o exercício, surge muita pergunta. Tem pessoas até de outros países que falam muito assim: ah, não posso fazer esse exercício por causa das minhas rodilhas. E aí é muita coisa sobre o joelho. Então, para começar, eu gostaria que o senhor falasse como é que é a estrutura do joelho, como é que é a anatomia do joelho. Então, para entender um pouco mais a anatomia, eu trouxe um modelo aqui. Não sei se dá para ver o modelo aqui. Vamos Dá. ver se eu acerto aqui. Então, vamos ver aqui o joelho, né? Aqui é o joelho. Então, se eu olhar aqui na frente, seria o osso do fêmur, né? Aqui é o osso da tíbia. Aqui do lado, a fíbula, que antigamente chamavam de perônio. Aqui está a rótula. Aqui o tendão patelar, o tendão da rótula. Aqui o tendão do quadríceps, né? Esse é o tendão que o Ronaldinho rompeu, tão famoso, o Ronaldinho rompeu. Se a gente olhar de lado, aqui tem um ligamento, aqui que é o ligamento colateral lateral. Quando a gente puxa, ele evita que o joelho abra
aba para o lado, né? Essa parte de fora do joelho. Aqui, se olhar de novo, tem um ligamento no meio do joelho, colateral medial. Esse modelo, obviamente, é simplista, existem mais ligamentos, mas assim dá para entender e basicamente é assim que funciona. Também é para evitar que o joelho abra para o meio, né? Que ele abra para o meio. Então, aqui está a rótula, se a gente virar a rótula, aqui está a cartilagem da rótula. A rótula, está vendo, ela tem várias facetas, e a rótula é a articulação, a cartilagem mais grossa do corpo humano, né? Mais grossa do corpo humano, que ela resiste 7, 8 vezes o peso do corpo. Aqui, se olhar aqui dentro, temos 2 meniscos, né? Esses 2 meia-luas seriam o menisco. Esse, no meio aqui, seria o ligamento cruzado anterior, que evita que o joelho vá para frente, né? E mais atrás tem o cruzado posterior, cruzando ali, seria cruzando ali dentro, que seria que evita o joelho vá para trás. Para trás. Aqui aberto aqui seria a cartilagem, o côndilo do fêmur, né? E aqui seria o planalto da tíbia, né? O planalto da tíbia. Então, o joelho, esses meniscos, eles são espaçadores e também estabilizadores do joelho, não deixa o joelho ter jogo, né? E faz amortecimento também do joelho. Tem um poder de amortecimento também dos joelhos. Também. Aqui está a rótula, né? E basicamente é isso aí. Então, essas são as estruturas. Essa rodinha aí é o menisco, doutor Fábio? Essa rodinha... Essas meia-luas aqui que tem aqui são os meniscos. Essa meia-lua aqui são os meniscos. Deixa eu segurar aqui. Então, aqui, ó. Essa meia-lua que tem aqui é o menisco, né? Esse aqui é o menisco lateral. E essa outra meia-lua que tem aqui seria o menisco medial. O menisco lateral tem mais mobilidade e são os meniscos. E aqui no meio, o ligamento cruzado anterior. Aqui. Ele se liga ao menisco. Se liga e essa menisco. estrutura é mole? O ligamento cruzado anterior, ele fica fora, ele dá estabilidade, ele passa perto do menisco. Existe um ligamento intermeniscal que passa aqui na frente. E se olhar atrás, daí dá para ver bem o cruzado posterior. Aqui é a parte de trás do joelho, esse é o ligamento cruzado posterior, que não deixa o joelho para trás. Que no joelho para trás é ligado ao menisco mesmo. E aqui seria a parte de trás, onde passam as artérias, onde passam as veias, o nervo aqui atrás do joelho. Seria a parte posterior, onde tem aquele cisto poplíteo, que tanto fala, aquele cisto, né? O inchaço na parte posterior da perna, ele surge aqui, entre 2 músculos, ele surge aqui. O cisto poplíteo, o cisto de Baker, né? Cisto de Baker, todo mundo chama de cisto de Baker, né? Esse aqui é o joelho. Bem complexa, né? Bem complexo, com uma articulação que dobra muito e que tem muitos movimentos, etc. É uma estrutura articular bem complexa, rica em ligamentos, além dos músculos. Os músculos também são ligamentos dinâmicos, são estabilizadores do joelho também. Os músculos que grudam ali no joelho, né? Da frente, os quadríceps, os músculos de trás também, eles estabilizam os músculos do meio, os músculos da parte lateral estabilizam o joelho. Entendi. O lateral, os adutores, os flexores, eles estabilizam o joelho também. E ele está numa posição assim, entre a coxa e a perna, né? Que ele tem que estabilizar um osso do outro, né? Para a pessoa não ficar bamba, né? Ele faz o jogo da marcha, é uma das articulações de carga, né? E ele fica no meio da perna, né? Entre o fêmur e a perna. Então, ele é muito importante, realmente, tem que ficar travado mesmo, senão a pessoa falseia, ela cai no chão e ajuda a andar, né? Ajuda a andar e é muito importante. A pessoa que tem um joelho duro, ou faz uma cirurgia para o joelho ficar duro, ela tem dificuldade para sentar numa cadeira. Se ela for andar no ônibus, a perna está esticada. As outras pessoas não passam, ela tem dificuldade para sentar numa cadeira, dificuldade para andar num ônibus a longa distância, num avião, ou mesmo no dia a dia, numa cadeira sentada. Então, o joelho é muito importante. Se pensar, ele dobra para a pessoa também ficar sentada, ficar naquele espaço, né? Só uma perguntinha, escrever aí que não estava conseguindo ouvir, só ver o áudio. Eu estou ouvindo bem, tá? Por favor, quem puder escrever aí, estão ouvindo bem? Estão conseguindo ouvir o áudio? Não só vendo o vídeo, me avisem a gente, tá? Porque já mandaram dizer aí que não estavam conseguindo ouvir. Me diga uma coisa, os joelhos são iguais tanto em homens como em mulheres? É a mesma estrutura ou existe alguma diferença? Basicamente é a mesma estrutura, mas na mulher o joelho é mais valgo, né?
ele é mais em X, o menisco lateral ele é mais solto, né? Ele é mais em X, o joelho da mulher é mais em X. A bacia da mulher, teoricamente, mais larga, o joelho é mais em X, seria, por causa das gravidez, seria a parte fisiológica da mulher. Tanto que existem próteses que são mais para a mulher, mais para os homens, o joelho da mulher um pouco menor, um pouco mais curto, né? Um pouco mais curto, mas basicamente, em geral, é igual. Existem pequenas peculiaridades de variação do gênero, porque o físico do homem é um pouquinho diferente do físico da mulher. A bacia é mais larga, né? O homem tem uma bacia mais estreita, né? Parte da anatomia, né? A anatomia é diferente de um para o outro. Entendi. Falaram aqui muitas pessoas que estão ouvindo bem, mas só uma que falou que o seu vídeo está um pouco mais baixo, mas para mim está ótimo também, eu estou ouvindo super bem. Me diga uma coisa, então, em função disso, de haver essa pequena diferença entre o joelho do homem e da mulher por causa da bacia, etc. Então, as mulheres têm mais propensão a ter lesões no joelho? Sim, as mulheres, por exemplo, em futebolistas americanas, que é muito comum o futebol nos Estados Unidos, agora está mais popular no mundo inteiro, teve a Copa do Mundo. Elas têm mais lesão de ligamento cruzado anterior, têm mais lesões de menisco, elas têm mais torções. A musculatura também não é tão forte, né, do que a do homem, devido à parte hormonal masculina, né? Ele deixa uma musculatura mais forte. E também a condromalácia, como o joelho é mais em X, a rótula tende a sair para o lado. Então, problemas entre a rótula e o fêmur é mais comum nas mulheres, né? Dor na rótula, dor embaixo da rótula, o deslocamento da rótula sair do lado é mais comum na mulher. É muito comum mulheres jovens ter dor no joelho, dor para subir, para descer a escada, que seria, em grosso modo, chamada de condromalácia, que era aquela cartilagem embaixo do joelho, ela amolece e traz uma dor. A dor pode ser na frente do joelho, pode ser revertida atrás do joelho, principalmente quando sobe dessa escada ou quando fica de cócoras, quando agacha. Como eu falei, aquela cartilagem ela é bem larga e quando a gente fica de cócoras para levantar, 7 vezes o peso do corpo. Quando senta para levantar, 3 a 5 vezes o peso do corpo. Então, aquela rótula, ela trava. E o joelho, às vezes a rótula é um pouco mais alta, um pouco mais baixa. Quando ela é mais alta, ela fica mais folgada. Então, tem problemas de estabilidade. Quando ela é mais baixa, ela fica mais presa, ela tem hiperpressão. Então, esses são os problemas comuns do joelho, principalmente em mulheres. Acredita-se que tem uma alteração hormonal na mulher jovem para ter esse amolecimento da cartilagem e dor no joelho com mais frequência do que nos homens. Acabaram de perguntar aí se subir escada prejudica os joelhos. Então, subir escada, eu sempre faço essa campanha de subir escada, né? Como você tem uma atividade física que encaixa na sua vida sem precisar ir no seu dia a dia. Obviamente, sempre academia, uma atividade física mais formal, talvez seja sempre interessante. Mas no dia a dia, subir escada, você faz uma atividade de alta demanda e de baixo impacto. Porém, sempre pode forçar um pouquinho o joelho. Então, a pessoa deve usar o corrimão ou então inclinar um pouco para frente e sempre fazer uma avaliação antes, ver se ela não tem um problema mais grave de rótula de joelho que contraindica esse tipo de atividade. Mas as pessoas que não têm essa contraindicação, é uma atividade boa. Ao invés de pegar o elevador, a pessoa sobe escada, desce escada, é uma atividade boa que encaixa no dia a dia, perde poucos minutinhos e a pessoa é um exercício de alta demanda, de baixo impacto. Então, é um exercício forte, não é um exercício muito fraco e é bom para o condicionamento do dia a dia da pessoa. Aliás, o doutor Fábio pratica muito, né, doutor Fábio? Se subir escada, esse tipo de atividade física, né? Então, no caso que as mulheres têm mais propensão a ter problemas no joelho, lesões, nesse caso a menopausa ela influencia na articulação do joelho? A mulher estando na menopausa fica mais fragilizada? Tem alguma relação em função dos hormônios? A mulher na menopausa, no joelho é mais a osteoporose, é mais mais no meio dos ossos que ele pode ficar mais osteoporótico ou mais na coluna. No joelho em si, existe uma alteração da musculatura, né, devido à menopausa, por isso que é importante sempre combater a sarcopenia, e essa atrofia muscular pode dar uma sobrecarga maior nos joelhos e pode causar dor. Por isso é importante sempre fazer uma atividade física para evitar a sarcopenia, que seria a diminuição da musculatura. Geralmente
entre os 50 e 70 anos, a gente perde 10% da nossa massa muscular e depois dos 70, 30 ou mais por cento da nossa massa muscular, que isso é chamado de sarcopenia. Então, é muito importante, com essa menopausa, com essa queda dos hormônios, a pessoa fazer uma atividade física para prevenir esse tipo de problema, né? Doutor Fábio, e o salto alto? Ele pode prejudicar a saúde dos joelhos? O salto alto muda totalmente o centro da gravidade da pessoa. Quando a pessoa tem um salto alto, ela é jogada para frente, né? Ela é jogada para frente, então ela joga a coluna para trás. E no joelho também, ela anda também forçando mais a rótula, né? Pessoas que têm problema de rótula, problema de condromalácia, ela tem realmente mais dor, ela tem uma pressão maior na parte anterior do joelho. Então, pessoas que têm esse problema, para o joelho, para a rótula, não é bom. Não é bom esse tipo de problema, esse tipo de usar muito salto alto. Entendi. Agora, quais as principais patologias que podem acometer, surgir nos joelhos? Quais são as mais, assim, no seu consultório, o que é que mais chegam pessoas reclamando lá no joelho, dos joelhos? Então, o joelho podemos classificar, por exemplo, na infância o mais comum seria dores na frente do joelho, que é chamado de necrose séptica da epífise do joelho, que seria embaixo da rótula, assim, na ponta do joelho, que seria crianças muito ativas, aqui onde cresce, onde tem um crescimento do joelho, nessa região aqui. A criança começa a ter dor, começa a não conseguir ajoelhar, começa a ter muita dor. Crianças muito ativas ali é o lugar onde crescimento do joelho, onde insere o tendão patelar, onde gruda esse tendão aqui na frente do joelho. Então, devido a muita tração, ele começa a inflamar esse centro de gravidade e dá muita dor. A pessoa tem dificuldade para ajoelhar, tem dificuldade de fazer o esporte. Geralmente a gente trata com medicação, trata com imobilização, fisioterapia, às vezes até a terapia de choque nesse tipo de problema para evitar essa dor. Pessoas mais velhas, aí, mulheres principalmente, a condromalácia. Condromalácia é um dos campeões de bilheteria aí, de dor no joelho, nas pessoas que dói para subir escada, dói para descer escada, tem dor, né? Quando agacha, essa dor no joelho, a pessoa vai no cinema, tem que esticar a perna porque dói, vai numa viagem longa, tem que esticar a perna porque dói o joelho. Então, isso daí é muito comum nas mulheres. Homens e mulheres também, com trauma esportivo, são os meniscos, né? Meniscos e ligamentos são muito frequentes, né? Devido a trauma esportivo, impacto nos esportes, né? Torções, mudança de posição no futebol, no vôlei, no basquete, geralmente esportes de equipe, assim, que a pessoa torce por esportes de impacto que a pessoa tem e provoca essas lesões de menisco, lesões de ligamentos. Na medida que a pessoa fica um pouco mais velha, existem, devido à degeneração, esse menisco não fica tão elástico, que como a Gorete perguntou antes, são tecidos elásticos duros, né? Eles são cartilagens um pouco amolecidas, mas não tão amolecidas, que seria a cartilagem parecida com o nariz, né? Parecida com a ponta do nariz, assim. Então, essa cartilagem, ela perde um pouco a elasticidade, às vezes só no subir, no descer escada, numa torçãozinha, pode levar uma lesão de menisco. As pessoas após 40, 50 anos podem ter esse tipo de problema. E depois, indo mais para a vida mais adulta, são as artroses, os desgastes do joelho. O desgaste do joelho que pode levar dor, levar rigidez, levar dificuldade para movimentar-se, daí seriam as artroses de graus diferentes, desde inicial até grau mais avançado. As mais avançadas realmente que trazem uma perda da qualidade de vida que muitas vezes requer um procedimento cirúrgico mais assim, de trocas de articulação, seria de prótese de joelho. Mas geralmente a artrose tem vários tipos de tratar e daí nós vamos conversar aqui. Ao longo. Mas voltando um pouco, aí, o que é exatamente a condromalácia? Condromalácia, condrocartilagem, malácia, amolecimento. Seria o amolecimento da cartilagem embaixo da rótula. Essa rótula aqui, ela amolece e daí causa dor. Então, quando a gente está com o joelho esticado, totalmente esticado, a rótula fica totalmente solta. Quando a gente dobra, ela encaixa nesse trilho aqui. Ela encaixa nesse trilho aqui, nessa cartilagem. Ela se encaixa aqui nesse trilho. Então, às vezes, de encaixar esse jogo aqui, causa dor, né? Causa dor, causa um impacto, né? Um impacto.
Isso aí seria condromalácia, um amolecimento dessa cartilagem, ou por trauma, ou porque a rótula tem um pequeno jogo, ou por alterações hormonais, né? Ou porque o joelho, a rótula é muito alta, ela raspa muito, ela fica solta e volta, que causa dores nos joelhos. E por isso que dá aqueles estalos? Estalo seria quando ela começa a desgastar muito, daí ela perde aquele parte lisa, branca da cartilagem, e daí, quando a pessoa dobra e estica, tem aqueles estalidos, aquela crepitação, né? Faz creque, creque, creque no joelho, daí que causa aquela crepitação. Estalos, quando sai do lugar um pouquinho, só rótulas com estabilidade que tem estalos. E pessoas que têm hipermobilidade, fisiologicamente, estala o joelho, porque fisiologicamente ela tem muita mobilidade, assim como pessoas que estalam os dedos, né? Estalam o cotovelo, estalam o ombro, estalam o quadril e o joelho também. Pessoas que têm hipermobilidade, daí estala que seria uma coisa mais fisiológica. Os outros casos são coisas mais patológicas, né? É que eu vi uma pessoa bem jovem uma vez que veio aqui em casa e ela abaixou assim, ela disse, olha como é que meu joelho estala. E na hora que ela abaixou, crec, 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 eu digo, nossa senhora, para dar uma sensação até estranha. E era bem jovem, não era, entendeu? Eu acho que ela disse, sempre foi assim. Então pode ser que ela tenha essa hiperflexibilidade, né? Que faz com que cause esses estalos, né? Existe também uma patologia que chama menisco discoide, que o menisco, em vez de ser uma meia-lua, ele é um disco que causa estalo no joelho. É uma coisa congênita, já nasce com esse tipo de problema e pode ser uma das causas também. Uma das causas desse estalo, desse dobrar, tuque. Ele faz um tuque-tuque. Pode ser o caso dela. Pode ser. Tá. Agora, voltando aí no menisco, você falou que a causa de lesão no menisco pode ser relacionada à idade, né? E eu já também me falaram que tem pessoas que têm problema no menisco, que já foi sugerido, inclusive, prótese, e que sente dor, assim, de madrugada, acorda com a dor. É comum isso? A pessoa que tem problema, lesão no menisco, acordar com essa dor de madrugada? O menisco em si, quando tem uma lesão no menisco, o que a pessoa sente? A pessoa sente uma instabilidade, um falseio, dor, pode ter um líquido no joelho, uma dor no meio, uma dor do lado, né? Principalmente quando força, quando anda, pode ter essa dor. No caso da artrose, o desgaste da artrose, a artrose avançada, geralmente a gente qualifica como cinco problemas, né? O primeiro problema é se a pessoa começa a ter um pouco de dificuldade para andar, dói quando depois que anda 15, 20 minutos. A pessoa tem rigidez para dobrar e esticar o joelho, dificuldade para calçar a meia, dificuldade para calçar o sapato. Tem que tomar remédio por causa que é a dor que atrapalha a pessoa às vezes usa uma bengala e à noite é a dor paroxística noturna, quando a pessoa mexe o joelho, causa dor, ela acorda por causa dessa dor. Seria a dor paroxística noturna, que geralmente é ligada a uma artrose do joelho. Geralmente o menisco não dá isso aí. O menisco dá mais quando a pessoa anda, movimenta, caminha, faz atividade, daquela dorzinha no meio do joelho pode ser associada a falseio, né? Porque o menisco começa a falsear o joelho ou causar líquido. Ele começa a inflamar e causar líquido no joelho. E também pode ser que a pessoa tenha mais de um problema no joelho. Pode ter artrose e problema no menisco ao mesmo tempo. Pode acontecer isso? Pode sim. A degeneração do menisco, como eu falei, que pode levar a lesões, ela é acompanhada de artrose também. Ou grandes esportistas que lesaram o joelho, lesaram o ligamento, grandes esportistas que fizeram várias cirurgias, ele tem uma artrose chamada traumática, né? Então ele tem problemas de menisco e tem uma artrose de etiologia traumática. Não seria uma de etiologia degenerativa, seria de etiologia do trauma, vários traumas, várias torções, vários traumas esportivos que levam essa artrose chamada artrose traumática. Sei. E no caso do menisco, essa lesão faz com que tipo uma cartilagem do nariz, né, que você falou, o que acontece? Ele enrijece ou ele vai se desgastando mesmo? Não, ele no caso de uma lesão de trauma, ele rasga, né? Ele forma ruptura, né? Ruptura, uma lesão mesmo. Ele rasga. Tem vários tipos de lesões, né? Tem lesões que ela rompe toda a superfície, que forma um negócio que é chamada de alça de balde, ou então ele come como se fosse um bico de papagaio, assim, um bico de papagaio, ou então são pequenas lesõezinhas horizontais ou transversas, são lesões. No caso
da degeneração mais da idade, ele perde aquela elasticidade, ele fica mais friável. Ele fica mais friável, é diferente de uma lesão traumática, de uma lesão mais de uma pessoa degenerativa, né? E às vezes existe, nesse caso, pode ter o diagnóstico de colocar uma prótese no joelho? A prótese, quando tem uma artrose muito grande, que tem esses quadros que eu falei agora há pouco, esses 5 fatores de dor, daí tem indicação de fazer a prótese, que daí a qualidade de vida da pessoa está piorando muito, daí faz a prótese tem um sucesso, uns 85% de sucesso e melhora bastante a qualidade de vida da pessoa e o dia a dia da pessoa melhora muito e melhora principalmente a dor, tira a dor que a pessoa sente. Esses casos mais avançados que têm indicação de fazer prótese. Casos menos avançados, o tratamento é mais fisioterapia, acupuntura, a gente faz infiltrações hoje em dia de ácido hialurônico, infiltrações, bloqueios dos nervos que inervam o joelho para tirar a dor também. São vários tipos de terapia que a gente faz, tomar remédios, colágeno, que acredita-se que melhora 30% das dores das pessoas, fazer hidroterapia, fazer na água também, fazer atividade física, fortalecimento da musculatura do joelho, porque o músculo ele é um estabilizador dinâmico, né? A musculatura estabiliza o joelho, é um ligamento dinâmico. Ele força, ele é um ligamento dinâmico, então é importante hipertrofiar, fortalecer e alongar a musculatura do joelho, inicialmente feito pelos fisioterapeutas e depois os preparadores físicos que tratam desse tipo de problema, que tratam dessa reabilitação do problema do joelho das pessoas, das pessoas. Até porque o joelho precisa funcionar, né? Porque no dia a dia você tem que sentar para ir ao banheiro, você tem que sentar na cama, tem que sentar na cadeira, você utiliza muito essa articulação ao longo do dia, né? Então, fortalecer essa musculatura é fundamental, né? Doutor Fábio, dá para prevenir essas lesões? A prevenção principal seria fortalecimento, ter um joelho bem forte, né? A pessoa também, o sobrepeso, ele aumenta também a carga no joelho, então o sobrepeso, a obesidade também força muito o joelho, o fortalecimento. Em casos esportivos, eles aprendem a cair, né? Geralmente o atleta assim, profissional de um esporte como o basquete, um esporte como o vôlei, ou mesmo do futebol, ele aprende a cair, ele aprende quando ele dá aquela jogada, ele sabe cair, aterrissar com o joelho mais flexionado, ele apoia, depois ele se joga no chão para não forçar muito o joelho, para não torcer muito o joelho. Pode reparar esses grandes jogadores de futebol que são muito visados, né? Que os outros jogadores vão muito em cima deles para parar, eles pulam, né? Ele nem bem começa, ele pula, se joga, né? O próprio Neymar se joga, alguns falam que demais, mas ele se joga. Ele se joga para prevenir o joelho dele, justamente para fugir de uma lesão, de um trauma, para não lesionar, né? Entendi. Agora, no caso do idoso, que não tem como fazer esse tipo de prevenção aí, a prevenção seria ao longo da vida, então, fazer um trabalho de hipertrofia, né, fortalecimento muscular, diminuir, então, o peso corporal, né, que você acabou de falar aí, e talvez uma questão também dos ossos, da osteopenia também, para melhorar todo esse quadro aí, para poder evitar que venha. Mas, geralmente, doutor Fábio, costuma o idoso ter artrose? Porque a maioria das pessoas reclamam de artrose. É comum o idoso? Com 50 anos de idade, mais ou menos 60% das pessoas têm artrose em algum osso, alguma articulação do corpo. Por volta de 80 anos, 100%, alguma articulação do corpo, a pessoa tem artrose. No joelho, no caso do joelho, a pessoa ter sempre uma musculatura boa, a partir dos 50 anos de idade, evitar aquela sarcopenia para ter um músculo forte, para que evite. Obviamente, tratar também da osteoporose, como você falou, e fazer atividade física, fazer exercício proporcional ao condicionamento dele. O que acontece é que muitos idosos jogaram muito futebol quando criança, quando jovem, fizeram muito esporte, então já lesaram o menisco, então eles têm uma artrose maior do que os outros, principalmente muito comum em homens ter uma artrose mais medial, que é o menisco medial que mais lesa, na mulher uma artrose mais lateral, que é o menisco lateral que mais lesa. Então, para prevenir é isso.
E a hidroterapia é uma coisa muito boa, que tira a dor, que melhora a função, que melhora a dor. E no idoso, para prevenir, realmente é fazer a sua caminhada, não ficar parado, fazer sua atividade. Se tiver dificuldade para andar, fazer aquela caminhada nórdica que nós começamos lá, lembra no Parque Trianon, que daí com dois bastões, não é que é duas muletas, não é que são duas muletas, são dois bastões que ajuda a pessoa a andar, tira a carga do joelho e melhora o impacto do joelho e melhora a dor que a pessoa sente, então alivia aquela dor, podendo fazer um exercício, às vezes um exercício até mais intenso para a pessoa, e com isso aí faz uma reabilitação cardiopulmonar, um condicionamento físico mais completo. Então é muito importante sempre se manter ativo, e esses tipos de atividade pode ajudar. Às vezes a pessoa não tem condição de andar porque está muito acima do peso, por exemplo, ou com muita dor nas articulações, no joelho, no tornozelo, pode começar com um trabalho de fortalecimento e aí depois ir ganhando condicionamento para poder passar por uma caminhada. Agora, eu queria aproveitar então agora e perguntar quais os tratamentos, queria que o senhor falasse um pouco sobre essa infiltração que o senhor falou, sobre a fisioterapia, sobre medicamento, que tipo de tratamento pode ser feito nessa questão dos joelhos? Não, o tratamento são vários tipos de tratamento, como eu falei, né? O primeiro, o tratamento seria medicação, né? Medicação, fisioterapia, acupuntura, imobilização em alguns casos, joelheiras em alguns casos, né? E depois, em alguns casos mais avançados, fazer essas infiltrações que eu falei de corticóide, de ácido hialurônico. Existem outros produtos que podem fazer a articulação cada vez mais avançando, e depois também fazer bloqueios dos nervos se a pessoa tem muita dor ou uma artrose. E em casos de lesão de menisco, artroscopia que faz o tratamento, lesão de menisco, lesão de ligamento, através da artroscopia, a reconstrução do ligamento é realizada para estabilizar e para dar uma melhorada no joelho da pessoa, né? Em casos mais avançados, daí que são realizados a prótese, só em casos bem avançados são realizadas as próteses. Existem outras cirurgias, mas menos frequentes, mas as mais comuns são essas daí. O que significa artroscopia? Artroscopia, artros é articulação, escopia seria observação da articulação. Seria uma cirurgia que a gente faz dois furinhos, né? Dois furinhos no joelho, ele é feito fechado, faz um furinho aqui, outro furinho aqui, e através de um, no lado de fora, é colocada uma câmera, né? Fora ou dentro, mas geralmente começa lá de fora uma câmera que filma o joelho, do tamanho de uma caneta esferográfica, das canetas esferográficas. E do outro lado são colocados instrumentos com pinça, como tesoura, como uns quadradinhos para cortar o menisco, então um gancho para você palpar, para ver o que está acontecendo, para analisar, ou então motores, como o motor de dentista, que são chamados shavers, né? Que eles limpam, né? Eles aspiram, um motorzinho que tira aquela parte que está lesionada e aspira ao mesmo tempo, né? Existem outros que são para comer um pouquinho do osso, às vezes o osso está um pouco saliente, você tem um negócio para desbastar, para dar uma regularizadinha, semelhante aos de dentista, né? Que é feita a artroscopia, uma cirurgia que para o joelho é uma cirurgia grande, mas para a pessoa faz aquela cirurgia, rapidamente consegue andar, uma internação bem rápida é chamado cirurgia de minimamente invasiva para o joelho, né? É um tratamento que evoluiu muito. Antigamente se abria, se cortava, tirava o menisco inteiro, causavam várias complicações. Com a artroscopia é feito um procedimento que trata bastante aquele tipo de problema do joelho, com uma reabilitação bem rápida, com retorno bem rápido. Os jogadores de futebol fazem artroscopia para o menisco, depois de 3 semanas já estão voltando a jogar futebol. Para o ligamento demora um pouco mais, demora 6 meses, mas depois está voltando a jogar futebol, fazer suas atividades profissionais normais, com desempenho alto. Então, se a pessoa tiver uma indicação de prótese, ela pode tentar primeiro essa artroscopia? Sim, pode. A pessoa, eu geralmente indico antes de fazer uma prótese, a não ser que a pessoa já tenha muita idade. O clássico de fazer uma prótese após os 70 anos de idade. Algumas pessoas é impossível, que tem muita dor, tem muita artrose. Mas geralmente a gente faz a artroscopia, faz uma limpeza, é uma medida paliativa, mas uma medida que trata por um certo tempo e que posterga
a prótese. O problema da prótese é que a prótese sempre tem uma durabilidade. As próteses podem durar 10, 15, 20 anos, geralmente a média é uns 15 anos, então, depois dos 15 anos, teoricamente, teria que trocar aquela prótese, fazer uma revisão daquela prótese, então, sempre a gente faz a prótese em último caso, né? Em último caso, tentando jogar o mais tarde possível. Muitas vezes não é possível, por causa do problema da pessoa que está muito avançado, mas quando dá, a gente tenta fazer o mais tarde possível a prótese. Eu já dei aula para uma senhora que ela tinha prótese em um joelho e funcionava super bem o joelho que ela fez a prótese, até melhor do que o outro que não tinha prótese. Interessante, né? Como funciona, né? Funciona bem, realmente a prótese funciona bem. A pessoa dobra lá 120 graus, ela consegue andar, consegue movimentar, consegue fazer uma atividade, até um joggingzinho, pode fazer vários tipos de atividade física. Obviamente, uma atividade mais radical não faria mesmo, porque também com a idade geralmente que as pessoas têm, que têm prótese, não seria uma coisa comum de fazer, mas é verdade, ela tem ela é muito boa, melhora a dor, ela realmente reabilita, né? Melhora a qualidade de vida da pessoa, realmente. E nesse caso, da prótese, ela pode praticar atividade física. Geralmente, ela faz um período de fisioterapia, né? Depois que opera, e depois vai fazer um treinamento com um professor de educação física para fazer o seu condicionamento físico. Então, não tem problema nenhum, dá super certo. É tranquilo. Tá certo. Primeiro a gente faz a prótese, depois logo de cara, 2 dias já começa a andar, anda com 2 muletas, um andador mais ou menos 2 semanas, depois 2 muletas mais 2 semanas, uma muleta mais 2 semanas, depois nada. Isso tudo é orientado pela fisioterapeuta, depois que a pessoa já está mais ativa, um profissional de educação física, um preparador físico, ele começa a tratar a pessoa, fazer um condicionamento. A pessoa pode fazer esporte, fazer bicicleta, pode fazer caminhada, pode fazer uma corridinha leve, pode fazer vários esportes, uma natação. A pessoa está reabilitada para fazer vários tipos de atividade física, e é bom fazer realmente para hipertrofiar, para manter aquela função do joelho, aquela amplitude de movimento do joelho. É muito importante realmente fazer. Agora, doutor Fábio, quando a pessoa coloca a prótese no joelho, fica uma diferença de uma perna para outra? Geralmente, quando a gente faz uma prótese, a gente tenta igualar o outro lado. Só que se a pessoa tem uma artrose que tem um encurtamento do outro lado, a gente tenta restaurar antes de ter o problema de artrose, mais ou menos antes. Às vezes fica um pouquinho de diferença, mas quando for ser feito do outro lado, iguala. Mas geralmente a gente tenta Ah, comparar, tenta tá. fazer igualzinho um lado com o outro, tenta igualar um lado com o outro. O joelho geralmente é pouca coisa, que se for ter uma alteração de tamanho, pouca coisa, quase imperceptível. No quadril já pode haver, às vezes, alteração de comprimento maior, mas no quadril, geralmente, a coisa que tem um pouquinho de diferença é quase imperceptível. Outra coisa também que me perguntam muito, a pessoa fala assim, meus joelhos doem muito, meus joelhos estão inflamados, eu posso fazer, às vezes eu posto um exercício lá no Instagram e a pessoa pergunta, eu posso fazer esse exercício? Eu tenho um problema no joelho, está inflamado e tal. Eu acho que primeiro tem que tratar, né, dessa inflamação para depois praticar o exercício. Depois, porque tem que ver essa relação conforto-dor. Está doendo, não tem como fazer uma coisa com dor, né? Então trata para depois fazer. Seria isso a É, conduta? é isso mesmo. Primeiro, eu acho que o importante é saber o que a pessoa tem. Saber através de uma ressonância, através de um raio-x, através de uma história clínica, saber que a pessoa tem, se é uma artrose, se é uma lesão do menisco, se ela tem uma artrite, né, uma artrite autoimune, né, se ela tem pode ser até uma infecção, uma coisa assim, tem que afastar. E depois de afastado, realmente a atividade física é muito importante, a pessoa deve começar a movimentar. É raras vezes que fazer uma atividade física é contraindicado no problema de joelho. Geralmente a cartilagem nasceu para movimentar, se ela ficar parada, ela desgasta, né? Então é importante ter movimento. Então, acho que no caso, a pessoa que tem dúvida, sempre consultar o médico, saber, é isso aí que eu tenho, isso aí, e fazer
geralmente atividade física, principalmente atividade física sem cargas, né, movimentos de fortalecimento, quase ninguém tem uma contraindicação de fazer esse tipo de atividade. Doutor Fábio, outra coisa interessante, um dia desse eu encontrei com uma ex-aluna e ela falou assim, Gorete, lembra que eu vivia com dor nas articulações, dor no joelho, dor no quadril, dor no tornozelo, ela sempre reclamando de dor. Mas ela assim, não, mas tudo bem, dá para fazer, não é uma dor forte e tal. Depois, passado muitos anos, ela foi a um médico e o médico perguntou se na família dela tinha alguém com psoríase. Então, ela falou que a família inteira tinha, menos ela e a mãe dela, que não teve essa psoríase. E aí ele passou para ela tomar uma vacina uma vez ao mês, a partir daí ela não teve mais dor nas articulações. O que é exatamente isso que acontece? O que é que tem a relação da psoríase com a dor nas articulações? A psoríase dá uma artrite psoriática também, ela dá uma artrite psoriática. Muitas próteses que a gente faz é devido à artrite psoriática. Ela desgasta realmente a cartilagem e pode causar dor. Então, nesse caso, era a causa dela. Por isso que eu falei, é importante saber a causa. No caso dela, a artrite psoriática era a causa do problema de joelho que ela tem, e daí foi tratada e teve uma melhora, né? Preveniu a dor dela. Ela nunca tinha tido realmente uma doença, uma psoríase mais clínica, né? Com aquelas afecções de pele, com uma artrose, com uma artrite psoriática mesmo, que às vezes é avançada, às vezes requer até fazer uma prótese. Nesse caso aí foi diagnosticado logo e foi prevenido. É muito importante realmente saber qual é o problema que tem. Através da história clínica, como eu falei, foi descoberto que ela tinha psoríase na família, né? Essa psoríase é eterna, né? Porque ela não tem manchas, não tem feridas, não tem nada na pele. É uma coisa mais Não, interna. psoríase é artrite psoriática. Geralmente ela é ligada. Tem pessoas que têm Artrite psoriática, é isso? psoriática. É uma parte da psoríase, é artrite psoriática. Muitas das pessoas têm afecção de pele e artrite psoriática também. Tem afecção de pele. No caso dela, não, mas muitas pessoas têm aquela psoríase, né, que é aquela afecção de pele, e tem artrite psoriática também. É uma evolução dela. Entendi. Que coisa, né? É cada coisa que a gente ouve das pessoas que a gente fica sem entender. E aí, doutor Fábio, mais uma última perguntinha aqui. Eu queria saber como é que é feito esse bloqueio aí que você falou. É bloqueio do que exatamente? Esse tratamento, bloqueio dos... Então, o bloqueio dos nervos geniculares são os dos... nervos que irrigam, que inervam os geniculares. Os nervos que inervam sensitivamente o joelho. Pessoas que têm uma dor crônica, pessoas que têm uma dor, idosos que têm dificuldade para fazer uma cirurgia maior devido a problemas clínicos, ou pessoas que têm dor clínica, ela é indicada fazer esse bloqueio, faz o bloqueio dos nervos geniculares, assim, do lado do fêmur, seria aqui está o fêmur, né? Aqui está a articulação, é feito um bloqueio no nervinho que tem aqui acima. Mas é feito o quê? Com agulha? Como é que é feito? Com agulha, ultrassom, identifica o local, é colocada uma agulha que é visível no ultrassom, é injetado corticoide ou feito o que é chamado uma derivação por radiofrequência. Ele tira a sensibilidade desse nervo por um tempo, melhorando a dor do joelho. Tem jogadores de futebol mais velhos que tinham muita dor no joelho, etc. Foi feito esse bloqueio e conseguiu jogar aí mais um ano, mais um tempo. Então, Nossa, que maravilha, é um tipo de procedimento minimamente invasivo, só com uma agulha, injetando corticoide ou fazendo aquela radiofrequência daquele nervinho, sensibilizando aqueles 3 nervos que tem no joelho para melhoria da qualidade de vida, melhoria da função e melhoria da dor para a pessoa voltar à atividade. Associado a isso, pode ser feito também infiltrações interarticulares de ácido hialurônico para dar uma lubrificada naquele líquido que tem no joelho, dar uma melhorada, dar uma rejuvenescida naquele líquido para dar uma melhoria da dor também, melhoria da função do dia a dia da pessoa. E esse bloqueio, esse tratamento dura 1 ano? Dura geralmente, quando é feita a radiofrequência, 1 ano, mínimo 1 ano. Geralmente é difícil precisar em medicina, mas por volta de 1 ano geralmente melhora. Mas pode refazer depois ou não? Pode ser repetido várias vezes, sem problemas, por ser uma cirurgia
um procedimento de minimamente invasivo, esse tipo de procedimento não tem problema, pode ser refeito depois. Seria bom fazer esse bloqueio quando dá, às vezes, aquela dor de dente que tem que fazer tratamento de canal, né? Fazer um bloqueio do nervo para não sentir dor, né? Porque dor é a pior viagem que existe, é sentir dor, né? Deus me livre. Doutor Fábio, nós estamos aqui já no final da live. Eu queria saber se você tem mais alguma coisa a acrescentar, você gostaria de falar mais alguma coisa sobre a saúde dos joelhos? Eu gostaria de agradecer aí o convite aí para participar aqui da live. Eu acho que o joelho principal é manter ativo, né? Manter movimentando, sempre ter uma atividade, tentar manter um pouco o peso da pessoa também é muito importante. E a pessoa sempre se manter ativa, né? Sempre se manter ativa, o fortalecimento da musculatura. No caso de esportistas, tem que aprender realmente como se defender, né? Se defender de lesões, prevenir as lesões. E nas pessoas da melhor idade, sempre fazer uma atividade. Se tiver dificuldade, pode usar aquele tipo de caminhada nórdica que eu falei, usar uma bengala, mas sempre se manter ativo, fazer os exercícios aí que a Gorete aí nos ensina aí dia a dia também, é muito importante para você ter uma saúde boa dos seus joelhos. Que bom. E prevenir, né? Ir ao médico, ver como é que tá, saber a causa daquela dor que a pessoa está sentindo, né? Porque muita gente sente dor e não vai saber. Uma próxima live, doutor Fábio, que a gente for fazer, eu gostaria de falar sobre os ombros, que é outra Perfeito. articulação também cheia de problemas, são os ombros também, né? Aí a gente combina Excelente. mais para frente fazer uma sobre os ombros, depois sobre o quadril, e vamos explorando assim cada articulação para a gente ficar mais esclarecida. Essa live foi bastante esclarecedora. Eu entendi tudo, graças a Deus. E uma coisinha só que a gente esqueceu de falar é que às vezes a pessoa leva queda e bate o joelho no chão, né? E dói também, dói muito. E aí depois de muito tempo a pessoa sente dor também no joelho e não sabe por quê. Aí nem lembra que teve essa queda, né? Às vezes acontece Existem, essas quedas, no idoso principalmente. a queda, o joelho é muito importante. Muitas vezes a pessoa tem um problema no quadril e refere a dor no joelho. Às vezes dói o joelho, mas o problema é do quadril. Quedas, ele pode ter uma fraturinha de patela, uma contusão da patela. Às vezes não se vê ao raio-x, só numa ressonância, existe um bruço daquela patela e pode essa dor doer bastante, porque o joelho não fica parado, né? Fica sempre dobrando. E pode ter esse tipo de dorzinha que você falou aí. Mas realmente é muito importante. A pessoa perde equilíbrio, a rótula é um tipo de proteção, né? Proteção do joelho. E às vezes ela pode ter uma contusão e pode machucar, pode doer. Pessoas também que ajoelham muito devido a problemas religiosos, né? Vários tipos de religião que ajoelham também tem umas bursites também frequentes e calosidades no joelho, dá para ver. Eu já vi muitos, às vezes até infecciona aquela calosidade, tanto ajoelhar, entra uma sujeirinha e pode infeccionar. Isso é uma coisa também interessante. Já vi vários casos, pessoas religiosas, de vários tipos de religião que ajoelham, né? Tem várias religiões que ajoelham, algumas não, mas várias que ajoelham, que realmente também, ou mesmo trabalhadores que ajoelham muito, né? Donas de casa que ajoelham muito também, pode ter problemas de calosidade, bursites também nos joelhos, e às vezes até infecção no joelho. O importante, como agora a gente falou, é sempre que tiver uma dúvida, ir num colega, num ortopedista, num médico, para ter certeza do problema. Às vezes acha que é uma coisinha mínima, pode ser uma coisa mais séria, de tratamento bem simples, que pode realmente evitar um probleminha para a pessoa. Nossa, essa pessoa da religião que ajoelha muito, será que tem muito pecado? Não, geralmente são freiras ou então muçulmanos, né? Pessoas que Ah, ajoelham tá. para a religião. Na Entendi. reza, vão muito na missa, ajoelham muito, muçulmanos também já vi. E por isso que eu falei várias religiões. Freira, Entendi. Não, eu segunda-feira, entendi. Eu entendeu? estou só brincando, porque antigamente a pessoa se confessava e o padre dizia assim, vá fazer, rezar tantos Pai Nosso, tantos Ave Maria, a pessoa ficava lá de joelho rezando para aliviar os pecados, Subir né? escada, né? Subir escada também, né? Tem um, Subir até um, escada eu tenho de um, joelhos, né? De joelhos. eu tenho um vizinho que ele tem um negócio de, assim, de se ajoelhar que chama genuflexor, que ele tem na casa dele, que ele usa para rezar.
que tinha antigamente nas casas mais antigas existia isso. Ele é como se fosse assim uma coisa De retrô que oratório. ele tem lá de, né? Interessante. Eu já vi, Doutor Fábio, antigamente tinha uma santa e tinha, eu já vi já. Em casas já? antigas tinham, né? É. Tinha. Pois é, ele tem, porque ele adora coisa antiga, então na casa dele ele tem. Que eu achei até estranho quando eu vi, disse, que é isso? Ele disse, não, é um genuflexor. Eu digo, e para que serve? Ele disse, para se ajoelhar e rezar. Aí eu até brinquei, tu tem muito pecado? E ele ficou rindo, não, não, não tenho não. Doutor Fábio, muito obrigada por ter aceitado o convite. Quero marcar outras lives, tá, para a gente fazer sobre outros temas relacionados à ortopedia. Muito obrigada por ter disponibilizado o seu tempo. Quero agradecer também a todas as pessoas que vieram aqui nos prestigiar. Foi uma live bastante esclarecedora e a live vai ficar gravada. Quem quiser assistir de novo vai estar aqui no meu Instagram e também agora no meu canal do YouTube. Prepara aí 50 mais. Tem todas as lives gravadas lá porque fica mais fácil para a pessoa localizar do que no Instagram. No Instagram tem que ficar rolando, rolando para poder achar e assim lá já está tudo bem esquematizado. Então, eu quero desejar uma boa noite para todos. Gratidão, doutor Fábio. Muito obrigada mesmo, tá? Eu sei que você é um profissional que trabalha muito, tem muita cirurgia, muito atendimento e disponibilizou seu tempo para vir nos ajudar aqui, colaborar com os seus conhecimentos. Isso não tem preço. Muito obrigada. Eu que agradeço, estou à disposição. Parabéns aí pela live, pelo seu trabalho aí. Parabéns aí, Gorete. Muito obrigado. De nada. Até uma próxima. Boa noite a todos. Fiquem com Deus.